E se o problema nunca tivesse sido falta de esforço, nem falta de disciplina, nem falta de inteligência, mas o modo como seu corpo, sua mente e sua biologia aprenderam a responder ao dinheiro? Você já percebeu como existem pessoas que parecem lutar a vida inteira, enquanto outras avançam com muito menos desgaste, não porque sejam melhores, nem mais inteligentes, nem mais espirituais, mas porque estão operando a partir de um estado interno diferente. E isso não é opinião, é ciência, o mito que quase todo mundo ainda acredita. Durante décadas, fomos ensinados que prosperidade é uma equação simples. Mais esforço é igual a mais resultado. Trabalhe mais horas. Faça mais cursos. Seja mais produtivo. Seja mais positivo. Mas se isso fosse verdade, não existiriam tantas pessoas cansadas, competentes e frustradas ao mesmo tempo. O que a ciência começou a mostrar é algo desconfortável. O corpo decide antes da mente. A biologia reage antes da intenção consciente. E é aqui que o trabalho de Bruce Lipton muda completamente a conversa. Bruce Lipton e o fim do determinismo. Bruce Lipton, biólogo celular, demonstrou algo que hoje é amplamente aceito. Genes não controlam o destino. Eles apenas respondem ao ambiente. Mas o ponto que quase ninguém aprofunda é este. O ambiente mais constante que você vive é o interno. Pensamentos repetidos, emoções habituais, expectativas silenciosas. Tudo isso cria um campo de informação que o corpo lê o tempo todo. Se, ao longo da vida, você aprendeu que dinheiro gera conflito, prosperar traz culpa, crescer é perigoso, ganhar mais significa perder algo, então o seu sistema nervoso passa a associar prosperidade à ameaça. E um sistema em ameaça não expande. Ele se protege. Onde Joe Dispenza aprofunda isso. Joe Dispenza entra exatamente nesse ponto. Ele explica que o corpo se torna viciado em estados emocionais. Não em eventos, mas em sensações. Preocupação constante. Ansiedade financeira. Antecipação do pior. Sensação de escassez. Esses estados não são abstratos. Eles são química, hormônios, neurotransmissores, padrões elétricos. E aqui está uma das ideias centrais de Dispenza, dita de várias formas ao longo dos anos. O corpo não sabe diferenciar uma experiência real de uma experiência emocionalmente repetida. Ou seja, se você passa anos ensaiando a falta, o corpo vive como se a falta fosse permanente. E um corpo em sobrevivência não cria prosperidade. Ele apenas tenta evitar dor. O erro invisível que trava tudo. A maioria das pessoas tenta prosperar pensando diferente, mas continua sentindo igual. Afirma a abundância, mas o corpo reage com tensão. Visualiza sucesso, mas o estômago aperta. Deseja crescer, mas as decisões continuam pequenas. Isso cria um estado de incoerência interna. E a ciência é clara. Sistemas incoerentes produzem sinais confusos. Sinais confusos geram respostas fracas ou instáveis. Não é castigo. Não é falta de merecimento. Não é algo espiritual contra você. É o corpo interpretando que ainda não é seguro avançar. A pergunta que muda o jogo. Então a pergunta deixa de ser: o que eu preciso fazer para prosperar? E passa a ser: de que estado interno eu estou tentando criar prosperidade? Essa pergunta muda tudo, porque agora não estamos falando de esforço. Estamos falando de ajuste biológico e emocional. E é exatamente nesse ponto que ciência, prosperidade e espiritualidade se encontram. Não como crença, mas como experiência interna observável. Até aqui, a ciência já deixou algo claro. Não é apenas o que você pensa que importa, mas o estado a partir do qual você vive. Agora vamos dar um passo mais profundo. Porque mesmo quando a pessoa entende tudo isso, mesmo quando concorda racionalmente, os resultados ainda podem não mudar. E o motivo é simples e desconfortável. O piloto automático invisível. Bruce Lipton explica que mais de 90% dos nossos comportamentos são governados pelo subconsciente.
Isso significa que decisões financeiras, escolhas profissionais, tolerância a risco, forma de cobrar, forma de aceitar ou rejeitar oportunidades, não nascem do pensamento consciente. Elas nascem de programações antigas. A maioria dessas programações foi instalada na infância, observando os pais, absorvendo o ambiente, repetindo padrões emocionais, antes mesmo de você ter capacidade de questionar. Ou seja, você pode desejar prosperidade hoje, mas estar obedecendo a um programa criado décadas atrás. Prosperidade e identidade. Aqui entra um ponto que Joe Dispenza bate repetidamente. Você não cria uma nova vida enquanto continua sendo a mesma pessoa. Isso não é motivacional. É neurológico. O cérebro cria mapas de identidade. Quem eu sou? O que é normal para mim? Até onde posso ir sem me sentir em perigo? Se prosperar ameaça a identidade antiga, o sistema reage. E não reage com pensamento. Reage com sensação, dúvida repentina, procrastinação, autossabotagem sutil, cansaço sem motivo. Não porque você é fraco, mas porque o corpo está tentando manter o conhecido. O corpo como memória do passado. Joe Dispenza explica que o corpo se torna a mente inconsciente. Ele memoriza fracassos antigos, perdas, humilhações, experiências de escassez, e passa a antecipar o futuro com base nisso, mesmo que hoje sua realidade seja outra. Então a pessoa ganha um pouco mais, sente culpa, começa a prosperar, sente medo de perder, recebe uma oportunidade, trava. O corpo ainda está vivendo no passado. E enquanto o corpo vive no passado, ele não consegue criar um futuro diferente. O erro comum na busca por prosperidade. Aqui está onde a maioria erra. Ela tenta mudar a realidade sem mudar o estado interno. Troca de emprego, troca de estratégia, troca de cidade, troca de curso, mas carrega o mesmo padrão emocional. Resultado: a realidade muda de forma, mas repete o conteúdo. Relacionamentos diferentes, mesmos conflitos. Trabalhos diferentes, mesma escassez. Projetos novos, mesmas frustrações. Não porque o mundo é injusto, mas porque o sinal interno continua igual. Coerência, o ponto onde tudo começa a responder. Dispenza chama isso de coerência. Quando pensamento, emoção e corpo apontam na mesma direção. Enquanto houver conflito interno, desejo de crescer e medo de perder, vontade de prosperar e necessidade de se proteger, o sistema recebe sinais mistos. E sistemas não respondem bem à ambiguidade. Quando começa a haver coerência, o corpo relaxa. As decisões ficam mais claras. O esforço diminui. As oportunidades passam a ser percebidas. Não porque o mundo mudou, mas porque a percepção mudou. Prosperidade não começa no dinheiro. Aqui está uma das verdades mais ignoradas. Prosperidade não começa no dinheiro. Ela começa na sensação de segurança interna. Enquanto o corpo interpreta o mundo como ameaça, ele não cria, ele sobrevive. E sobrevivência não constrói abundância. Ela apenas evita o colapso. Até agora, a ciência deixou algo muito claro. Prosperidade não é apenas uma questão de fazer mais, nem de saber mais, nem de querer mais. Ela está diretamente ligada ao estado interno a partir do qual você vive, decide e age. E agora vem a parte mais importante de todas. O ponto que separa quem entende de quem muda. Bruce Lipton e Joe Dispenza concordam em algo essencial. Consciência sem prática não gera transformação. Você pode entender tudo isso intelectualmente, concordar, achar lógico, e ainda assim continuar vivendo os mesmos resultados. Por quê? Porque o corpo não muda com informação. Ele muda com experiência repetida. Enquanto o corpo não sente algo novo, ele continua operando no velho padrão. O corpo precisa aprender o novo antes da realidade mudar. Joe Dispenza explica que mudança real acontece quando você sai do estado emocional do passado.
Entra, ainda que por instantes, em um novo estado interno. Repete esse estado até que o corpo o reconheça como seguro. Esse é o ponto onde a maioria desiste. Porque no início, o novo estado parece estranho, parece artificial, parece não ser você. Mas isso não é um sinal de erro. É um sinal de que você saiu do conhecido. E todo sistema biológico resiste ao desconhecido, mesmo quando o desconhecido é melhor. Prosperidade como estado, não como evento. Aqui está uma mudança fundamental de perspectiva. Prosperidade não é algo que acontece. Ela é algo que se sustenta. Se o seu corpo só sabe funcionar em urgência, tensão, preocupação, escassez, então mesmo quando o dinheiro chega, ele não permanece. O sistema encontra um jeito de voltar ao conhecido. Mas quando o corpo aprende a operar em segurança, clareza, presença, confiança silenciosa, a prosperidade deixa de ser um pico e começa a se tornar um fluxo, onde ciência e espiritualidade se encontram, sem misticismo. Esse é o ponto onde muita gente confunde tudo. Não estamos falando de fé cega, nem de pensamento mágico, nem de vibrar alto sem base. Estamos falando de algo muito mais simples e muito mais profundo. Treinar o sistema nervoso para sair da sobrevivência. Quando o corpo sai da sobrevivência, a percepção se amplia, oportunidades são vistas, decisões ficam menos reativas, o esforço diminui. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de lutar contra ela. Isso é coerência. Isso é alinhamento. Isso é ciência aplicada à experiência humana. O ajuste que muda tudo. Prosperidade começa quando você aprende a fazer algo simples, mas raro. Agir sem tensão interna. Não sem ação. Sem tensão. O mesmo movimento feito a partir da presença gera respostas completamente diferentes do que quando é feito a partir do medo. É por isso que duas pessoas fazem a mesma coisa, e só uma prospera. Não é o que, é o de onde. Pequenos ajustes, grandes efeitos. A boa notícia é que esse ajuste não exige mudar tudo, não exige abandonar a vida, não exige acreditar em nada. Ele exige prática consciente, momentos em que você observa seu estado, interrompe o automático, cria coerência entre intenção, emoção e corpo. Poucos minutos por dia, feitos com constância, mudam mais do que anos de esforço desorganizado. O fechamento natural do ciclo. Se você chegou até aqui, já percebeu que prosperidade não é um prêmio. Ela é uma consequência. Uma consequência de como você se percebe, reage, se organiza internamente. Por isso, depois de entender tudo isso, muitas pessoas sentem vontade de experimentar, não para acreditar, mas para sentir, treinar o corpo a sair do ruído, criar um estado mais claro, permitir que o sistema responda diferente. Existe uma prática simples, que ajuda exatamente nesse ajuste interno. Ela não depende de crença, nem de esforço, nem de força de vontade. Ela serve apenas para silenciar o excesso, reorganizar o estado interno, permitir que o sinal fique claro. Se você quiser experimentar isso na prática, o próximo vídeo dessa sequência é um convite para isso. Não para mudar quem você é, mas para ajustar o ponto de onde tudo começa. Porque quando esse ponto muda, a resposta muda.